medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Quando José despertou do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado, e recebeu Maria por esposa. Porém não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor, vamos pedir ao Senhor que fale o nosso coração, que nos abra a porta à palavra, e que de fato a gente possa ser devidamente instruído naquilo que o Senhor tem para nós nesse dia. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, muito obrigado por esta rica oportunidade de estarmos diante da Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo, que inspirou esse texto, possa agora trazer luz, discernimento, intrepidez ao nosso coração, para que a gente possa contemplar as maravilhas da Sua lei e aplicar em nossa vida aquilo que o Senhor tem para nós. Pai, em nome de Jesus, é que eu te oro, pedindo que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Amém. Meus irmãos e irmãs, por volta do século XII, nós ficamos sabendo, tomamos conhecimento, que existia um filósofo nessa época, muito conhecido, muito conceituado, respeitado na universidade da época. O nome dele chamava-se Pedro Abelardo. Ele era um francês, culto, na verdade um enciclopedista, que deu aula, inclusive em Notre Dame, e era um homem extremamente respeitado nos seus dias, não só na área da filosofia, mas na área da teologia, já que no período da Idade Média você primeiro fazia teologia para depois fazer as demais matérias da academia ou da universidade. E por que eu estou chamando a atenção para a história de Pedro Abelardo? Porque Pedro Abelardo entra para a história não só como um grande filósofo ou teólogo, mas ele entra para a história por causa do seu romance com uma jovem chamada Heloísa. A história é a seguinte: ele era um filósofo francês que vai dar aula de filosofia para essa menina da realeza, e ele se apaixona por ela. O coração deles bate mais forte um pelo outro. Ela também se apaixona por ele. Só que naquele período, no contexto da época, um filósofo não poderia se dar ao luxo de buscar os prazeres da carne. O filósofo, ele teria que se dedicar às letras, às ideias, aos pensamentos. A igreja proibia. A igreja medieval, que dominava não só o campo da ciência, dominava os reis, a igreja medieval não permitia que os pensadores, que os filósofos, os teólogos, se dessem ao luxo dos prazeres da carne. Mas
fazer o quê? Já diz um ditado que coração é terra que ninguém anda, que ninguém conhece, e o coração muitas vezes bate mais forte, e aí, fazer o quê? Eles se apaixonam, eles se envolvem, e por causa dessa paixão de Abelardo e Heloísa, Abelardo vai ser castrado pela igreja da época. E a decepção deles é tão grande que ele vai se tornar um monge, vai fundar um mosteiro, ela vai se tornar uma freira, vai fundar um convento próximo do mosteiro dele, e durante toda a vida eles trocam cartas falando do amor que eles tinham um pelo outro. Se você quiser conhecer essa história assistindo um bom filme, assiste o filme Em Nome de Deus. É um filme interessantíssimo que narra essa história de Pedro Abelardo e Heloísa. Por que eu estou contando essa história? Porque é uma história bonita, um romance, uma história de amor e, ao mesmo tempo, trágica. Não só porque ele foi punido por causa do seu amor por Heloísa, mas porque eles vão viver distantes um do outro a vida toda na clausura, ele no mosteiro, ela no convento, mas eles se comunicam. Se você for a Paris, você pode visitar o túmulo de Abelardo e Heloísa, porque quando eles morreram, por causa desse grande amor que eles tinham pelo outro, eles foram sepultados juntos. E até hoje, no Dia dos Namorados, casais do mundo inteiro vão visitar o túmulo de Abelardo e Heloísa, por causa da história de amor que eles tinham. As pessoas olham para Abelardo e Heloísa e vê ali um referencial, vê ali um norte para as suas vidas, vê ali o exemplo de um amor verdadeiro. Mas não só para a história de Abelardo e Heloísa, para Romeu e Julieta, e para tantos e tantos outros romances, peças ou exemplos que a história nos dá de casais que são inspiração para nós. Pois bem, hoje eu queria trazer uma palavra para você, para mim, a respeito de um casal, de uma família, que tem muito a nos ensinar, que tem muito a nos mostrar sobre uma linda história de amor, uma história cheia de altos e baixos, uma história que com certeza deve encantar o nosso coração, e que nós devemos olhar para ela, assim como olhamos para as outras histórias de amor ao longo dos séculos, e tirarmos lições para a nossa vida, e aqui muito mais, porque é uma história inspirada, que o Espírito Santo registrou, para que eu e você pudéssemos tirar lições para a nossa vida. O tema do sermão nesta manhã é o legado de Maria e José. O legado de Maria e José você pode completar para os novos casais de hoje em dia. O legado de Maria e José para as famílias odiernas ou dos tempos pós-modernos. O legado de Maria e José para os namorados, os noivos, os casados. O legado de Maria e José. E a guisa de introdução, eu queria destacar aqui algumas coisas para a gente poder tirar daqui do texto algumas lições. Primeiro, é muito raro você ouvir uma pregação sobre José e Maria. Principalmente sobre Maria. Numa igreja protestante, numa igreja evangélica, é muito raro. Nós pregamos sobre tudo.
Nós falamos sobre os mais diversos personagens do Antigo Testamento, do Novo Testamento, da história da igreja, mas nós não falamos sobre José e especialmente sobre Maria. Por quê? Por causa da nossa aversão àquilo que o catolicismo fez com a mãe do nosso Salvador. Se por um lado o catolicismo coloca Maria em uma posição, em um status ou num pedestal que ela não poderia estar, que só pertence ao filho dela, ao nosso único e suficiente Salvador Jesus Cristo, então nós não podemos colocar Maria num trono, idolatrá-la, adorá-la, porque a adoração só pertence a Deus. Então o catolicismo erra quando coloca Maria numa posição elevada que ela não deveria estar. Mas o protestantismo erra também quando relega Maria para uma posição que jamais ela poderia ser colocada. Se ela não pode estar no pedestal, ela também não pode estar no nível baixo, abaixo dos personagens bíblicos. Ela é a mãe do nosso Salvador. Ela é, dentre todas as mulheres, aquela que foi a bem-aventurada, que creu, que foi escolhida para trazer o Salvador a este mundo. Então eu não posso preterir Maria, nem tampouco José, a ponto de não falar, de não observar sua história, de não tirar lições da sua vida, de não ver na vida deles a graça de Deus, a misericórdia de Deus, os planos de Deus. Mas nós temos a tendência de relegar Maria e José quase que ao ostracismo, ao esquecimento, a uma página que foi virada da história da igreja. Como eu disse, é raro você ouvir um sermão sobre José e Maria, e especialmente sobre Maria. Quando foi a última vez que você viu um pastor trazer um sermão biográfico sobre este casal ou sobre esta senhora? Vai no YouTube, pesquisa. Isso é um problema, porque quando nós polarizamos as coisas, quando nós não temos o equilíbrio, nós perdemos muito. E aí, esta semana, eu estava relendo a Bíblia, e veio ao meu coração essa família, este casal. E eu fiquei pensando, puxa vida, eu já pensei sobre tantos casais da Bíblia, já olhei para a história de tantos casais, quer no Velho Testamento, no Novo Testamento, na história da igreja, nos romances clássicos. O que eu posso aprender com José e Maria? Sobre casamento, sobre noivado, sobre família. O que eu posso aprender com José e Maria, com esta família, para a minha família, para o meu lar? Qual é o legado que José e Maria deixou para nós? Não é Abelardo e Heloísa, não é Romeu e Julieta, não são os personagens veterotestamentários, mas essa família ímpar, singular, que abrigou, que cuidou, que educou, que esteve em todo momento na vida do nosso Salvador. Você já pensou que família abençoada? Que família privilegiada?
Era um casal pobre, simples, humilde, de uma região simples, desprezada, mas um casal que nesta manhã vai nos ensinar o que é um casamento, o que é uma família e quais os princípios que devem nortear a nossa casa. Como eu disse, é uma palavra pastoral, simples, objetiva. Quando a gente olha para esse texto, geralmente a gente foca no nascimento de Jesus, principalmente nessa época que está chegando agora do Natal. Mas eu queria focar no casal, na família que está aqui constituída, representada. E em outra ocasião, a gente foca no nascimento de Jesus e na pessoa do Senhor Jesus. É claro que, como eu disse, eu não vou aqui endeusar José e Maria, e a gente vai ver que eles tinham defeitos, que eles tinham dificuldades, como todos nós temos. Então eu não vou endeusar, não vou idolatrar, mas também eu não vou preterir, eu não vou esquecer. Eu vou olhar para eles e tirar lições para a minha e para a sua vida. Primeira lição que eu vejo aqui no texto, olha para o texto, por favor, diz assim: o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida para casar-se com José. Primeira lição que eu tiro aqui para os casais pós-modernos, sejam casais casados ou não, namorados, noivos ou os próprios casais casados, é que Maria e José nos deixou o legado do comprometimento. E aqui eu preciso da sua atenção para entender o texto. No contexto da época, o casamento ele passava por pelo menos 3 fases. Primeira fase, a fase em que geralmente havia uma espécie de acordo entre os pais, dando os seus filhos em casamento. Então era algo arranjado, era algo que os pais decidiam. Mas quando aquelas crianças cresciam, já estavam adolescentes, jovens, então havia a segunda fase, que era a fase do noivado. E essa fase do noivado, no contexto da época, no contexto bíblico, era uma fase que nós diríamos hoje, é como, guardada as devidas proporções, um casamento civil. Era algo de papel passado. Era um comprometimento, um compromisso. Havia de fato ali um compromisso firmado. A tal ponto de, num momento como esse, do noivado, que era essa fase do comprometimento, se houvesse uma traição, era tido como adultério, e a mulher poderia ser até apedrejada. Era uma quebra de contrato. Depois dessa fase, nós tínhamos o casamento consumado, que é quando o noivo, ele organizava a casa, ele preparava todo o lar, chamava os amigos, os parentes, os conhecidos, os familiares, e aí se reuniam para uma grande festa de casamento. Essa festa durava semanas, dependendo da condição financeira, e enquanto tivesse vinho, comida, poderia durar até um mês. E aí aquilo ali selava o compromisso daquele casal, agora consumado, quando eles iam para dentro do lar. O texto diz aqui que quando Maria estava comprometida, estava de papel passado, noivado,
tudo acertado com José, foi que Jesus nasceu. E aí nós aprendemos aqui a primeira lição para os casais e para as famílias. Porque nós estamos vendo uma época onde não se tem mais compromisso. Irmãos, a coisa está bagunçada. Nós estamos vivendo numa época em que os casais estão ficando. E aí no mundo, vai para uma festa, na noite fica com 10. Não tem compromisso com nenhum. Não tem nenhuma aliança, nenhum compromisso firmado com ninguém. E o pior é que isso está começando a acontecer nas igrejas, nas nossas igrejas. Onde os jovens, na grande maioria das vezes, estão namorando, mas sem compromisso. Estamos vendo se vai dar certo. Estamos fazendo aí um test drive. Estamos vendo se a coisa vai pegar. E pasmem, muitos casais já se juntam dizendo assim, vamos ver se vai dar certo. Não é uma coisa compromissada, comprometida, uma aliança firmada. E isso é muito sério, meus irmãos. Muito sério. Eu nasci praticamente na igreja, porque eu vim criança. Comecei a dirigir igreja com 19, 20 anos. Só aqui em Pirangi já estou há mais de 10 anos como pastor. E eu fico muitas vezes horrorizado quando eu vejo casais que estão morando junto e que o pastor chega e diz assim, e aí, vamos fazer o casamento, vamos oficializar essa união? Não, pastor, não. A gente não sabe nem se vai dar certo. Às vezes os meninos já deram neto. Os meninos dessa relação. Porque nós estamos perdendo esse legado aqui do compromisso. Do compromisso. Você quer namorar, meu jovem? Você quer namorar, minha jovem? Saiba que você namora para casar. Você não namora para fazer test drive. Se o rapaz quer namorar com você, você tem que deixar claro para ele que você vai namorar com ele se a intenção dele é casar, se ele tem um compromisso, se ele é homem suficiente para dizer assim, vou assumir um compromisso com você, e eu estou namorando com você porque eu quero casar com você. Mas hoje não. É o ficar. Sem compromisso, sem nenhum tipo de aliança firmada. Segunda lição que eu vejo aqui no texto, olha como é que diz o texto. O nascimento de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe, estava comprometida para casar-se com José. Mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. Antes de se unirem. Não adiante as coisas, meu irmão. Não avança o sinal. Tenha cuidado. Sabe qual é o problema hoje? Sabe por que os jovens hoje, os homens, está tendo uma crise hoje seríssima no mundo. Está faltando homem. Homem. Não estou falando de boy. Não estou falando de bombado, de jogador de videogame com 50 anos de idade, que mora na casa dos pais. Estou falando de homem. Homem. Não porque tem um membro masculino, mas homem. Que a mulher olha para ele e diz, é com esse cara aqui que eu vou amarrar o jumento. Que é cabra macho. Mas sabe por que os caras estão aí, 50 anos na casa do papai e da mamãe?
Como há algum tempo atrás, um colega meu falou, o filho dele, bem empregado, professor da universidade, ganhando um salário de mais de 20 mil conto, cara que tem condições, com apartamento, com tudo, na semana do casamento, disse para o pai que não estava pronto para casar. E o pai disse assim, pastor, o que você acha? Eu disse, bota ele para fora de casa. É claro que ele não está pronto, ele tem o quartinho dele, ele tem a mãe para lavar roupa, tem a comida, tem tudo, ganha 20, 30 mil só para comprar carro, para andar, para passear, e sabe que tem tudo em casa? Aí o cara engana uma menina 10, 15 anos, é para ela danar na justiça e exigir uma indenização. Não estou pronto para casar. Mas sabe por que os caras estão fazendo isso? Porque as meninas estão dando a cereja do bolo antes da festa. Aí se você já deu a cereja do bolo, se você já se uniu, se você já foi para a cama, se você já adiantou o negócio, o cara faz 10 anos que está experimentando o bolo, ele quer mais festa para quê? Para quê? Se na primeira noite a menina já se rendeu, para que ele vai querer festa? Para que ele vai querer casamento? Para que ele vai querer compromisso? Não vai querer. Agora veja uma coisa interessante aqui no texto. É que nessa fase, e aqui eu vou trazer uma palavra mais para os casais casados, em que José e Maria estavam comprometidos em casamento. Estava tudo firmado. Maria acha-se grávida pelo Espírito Santo. Maria não tinha adiantado o sinal com José, não tinha colocado o carro na frente dos bois, não tinha acontecido isso. Mas de repente Maria fica grávida. Irmãos, a gente olha para o texto e a gente faz uma leitura espiritualizada, né? A gente olha para o texto muitas vezes e a gente não para ver o impacto desse texto. Agora imagina aí, Jeff, você está noivo com a menina, comprometido, ajeitando a casa, tudo certinho, está tudo primeira. José era um cara, pense num camarada, trabalhador, correu atrás, era um carpinteiro que no contexto da época, se a gente for para atualizar hoje, seria como que a figura de um pedreiro que pega a casa do piso e vai até o teto, porque a palavra carpinteiro no texto grego tanto dá a ideia de alguém que mexe com madeira, mas também com pedras. Então, alguns estudiosos dizem que José era como que fosse aquele que faz o serviço geral da casa, entrega a casa com a porta fechada. Aí ele construiu a casinha dele, colocou os móveis, está tudo pronto, convite de casamento, tudinho, aí ele vai visitar Maria. E quando chega lá, Maria diz, eu tenho um negócio para dizer a tu. Conta aí, Maria. Estou grávida. Como assim? Se a gente não tem relações, se nós não adiantamos o sinal, se eu lhe respeito. Não, José, estou grávida. Apareceu um anjão aqui. Pensa na história. Pensa no tamanho do problema agora, nesse noivado. Pensa no tamanho da dificuldade. Pensa agora na cabeça de José. Maria teve um encontro com o anjo. Maria era uma jovem, talvez uma adolescente. O anjo apareceu, falou com ela, disse que ela seria mãe. Ela disse, como é que é isso, se eu não tenho relação com homem algum? Se eu sou uma jovem crente, pura, que procuro me santificar diante do Senhor, não adiantei o sinal. Como é que é isso? Olha, vai descer sobre você o Espírito Santo e você vai gerar uma criança e ele será o filho do Altíssimo, tal e tal. Maria escuta a palavra do Senhor e diz que se cumpra em mim conforme a sua palavra. Eu sou a serva do Senhor.
Mas e José, que não viu o anjo? E José, naquele contexto lá do primeiro século, chegando para sua noiva e ela com essa conversa que está grávida do Espírito Santo. Como é que estava a cabeça desse homem? Pense no tamanho do problema que estava na cabeça de José. Pense na dificuldade que José agora está lidando. O que José faz? Ele bateu em Maria? Ele quebrou as coisas? Ele saiu botando nas redes sociais? Não. José não tomou decisão precipitada. José, na hora do problemão no seu relacionamento, José não agiu de forma precipitada. Ele ponderou. Ele começou a pensar: o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? E aí diz o texto que ele resolveu deixar Maria secretamente, sem que ninguém soubesse. Ele iria sair do relacionamento de forma discreta. Dá um zoom aqui, meu irmão. Quantas vezes nós temos problemas no nosso relacionamento, seja no namoro, seja no noivado, seja no casamento, que não chega nem perto do problema de José e Maria, e a gente perde a cabeça e faz besteira, porque não sabe lidar. Quantas coisas têm acontecido na nossa casa, talvez na sua não, que você é crentão, santarrão, perfeito, um anjo com aura e tudo, mas na minha tem. Na minha tem. Mas chegou o problema que nem de longe é igual ao de José. E a gente, por não saber lidar, destrói o casamento, destrói o noivado, destrói tudo. Tem briga, meu irmão, de casais que você fica olhando assim, você olha de fora, você diz: eu não acredito não, que estão brigando por isso. É briga porque o marido joga a toalha no canto errado, porque tira o sapato e bota em qualquer lugar, porque come, não tira o prato da mesa, por coisas muitas vezes pequenas demais, que começam a discussão e daqui a pouco o pau está quebrando. Que cá entre nós, a não ser que seu marido seja aquele cara bem delicado mesmo, mas homem dá trabalho, não dá não? A mulher ajeita tudo direitinho, com cuidado, é aquela coisa assim, tudo nos detalhes. Aí o homem chega e bagunça tudo. É um miserável. Começou a briga. Começou uma briga porque a mulher botou a escova de dentro de um jeito, colocou o sabonete, o shampoo, tudo, e o cara chegou, misturou, foi tudo. Aí ela chega, a bagunça, começa a zoada. José estava com um problemão. Traição na cabeça dele. E José não bateu em Maria. José não saiu quebrando as coisas. José vai pensar como deve agir. Oh, meus irmãos, se a gente aprendesse isso aqui com José. Quer ver outra lição aqui? É que o texto diz que José, sendo um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, ele resolve deixá-la secretamente. O que eu aprendo aqui? E quando eu estava lendo esse texto, eu disse: meu Deus do céu, como a gente precisa aprender com José.
Deixa eu abrir um parênteses aqui para você. Eu já disse isso aqui na exposição de Mateus. Se eu fosse católico, meu santo preferido era José. Porque pensa num camarada batuta. Um homem justo, um homem crente, trabalhador, humilde. Um homem que, numa situação tão difícil como essa aqui, não perde a cabeça. É ponderado. Não é precipitado. Então, meu santo seria José. O que José está ensinando aqui? Não só para os homens, mas também para as mulheres. Meu querido irmão, minha querida irmã, você não tem o direito de expor o seu cônjuge à desonra pública, mesmo que ele pisou na bola com você. Você não tem o direito de tripudiar sobre a outra pessoa. E sabe qual é o fundamento aqui? É o amor. José amava Maria de coração, amava. E porque ele amava Maria, mesmo Maria, na cabeça dele, pisando na bola, traindo ele, estando grávida, José disse assim: eu vou sair secretamente, eu não vou expô-la. Eu amo tanto essa mulher, eu amo tanto Maria, que eu não quero expô-la, até porque ele sabia que se ela fosse exposta, ela seria apedrejada naquela época. Mas o que acontece hoje? O casal faz juras e mais juras de amor. Aí acontece um problema, ou até mesmo uma separação, e os dois começam a expor um ao outro nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, na igreja. E aí começa a expor os defeitos, e faz com que aquela outra pessoa seja alvo de pedradas dos outros, que não tinha nada a ver com a história. Nada a ver. Então, meu querido, o outro pode ter pisado na bola, mas se você de fato ama essa pessoa, ou amava essa pessoa, você jamais vai querer expô-la, vai querer desonrá-la, vai querer ver ela sendo apedrejada, sendo humilhada pelos outros, porque ela pode ter errado, mas você tinha um amor verdadeiro, um amor sincero. Mas como os casais erram nisso aqui, meus irmãos? Sinceramente, faz um bocado de tempo que eu tenho pensado em banir minhas redes sociais, pessoal. Se você prestar atenção, faz um bocado de tempo que eu não estou lá nas redes sociais. Porque uma das coisas que me entristece quando eu olho o Facebook, quando eu olho o Instagram, quando você está ali olhando, é ver casais, muitas vezes crentes, que estão mandando recado um para o outro, através das redes sociais. Que estão se expondo ao ridículo, às pedradas, nas redes sociais. Você está em crise, meu irmão? Está passando um problema? Não exponha o outro. Procura um homem de Deus, procura um pastor, uma irmã experiente, um irmão experiente, e converse, mas não exponha o seu cônjuge, porque quando você faz isso, você está demonstrando que nunca amou aquela pessoa, você está demonstrando que você é egoísta, só pensa em si mesmo, está nem aí com o outro, que o outro se dane. José poderia dizer: ah, Maria, me traiu, né? Tá bom, agora eu vou sair aí por todo canto difamando você. Vou até dizer que a gente avançava o sinal para lhe queimar diante de todo mundo. Vou dizer quem você é. Mas José amava tanto Maria, e era um homem justo, um homem crente, um homem temente a Deus, que ele disse assim: eu vou deixá-la secretamente. Ela pode ter pisado na bola comigo, mas eu a amo de verdade. Eu não quero vê-la apedrejada, eu não quero vê-la sofrer. Eu quero o bem
dela. Que ela siga a vida dela, eu siga a minha. Seja feliz para lá, eu vou ser feliz aqui. Mas, se depender de mim, ninguém vai atirar pedra na mulher que eu amo. É um cara batuta ou não é? É o cara para a moça casar ou não é? Deixa eu abrir um parênteses aqui. Para jovens solteiras. Case com um pobrezinho, feio, mas se ele for crente, se ele for temente a Deus, se ele for um homem de Deus, ele pode ser pobre, feinho, todo mundo acha feinho, você vai dar um banho nele, vai ajeitar ele, mas ele é crente, ele é um servo de Deus, ele é um homem de Deus, agarre e segure, e seja feliz, e construa a vida com ele, construa a vida. Se você encontrar um José, um carpinteirozinho, é porque as meninas de hoje são exigentes demais, né? Quer casar com o doutorzão, o ricão, o filhinho de papai. Vai. Tem muito filhinho de papai, gente boa. Mas a grande maioria é uma barca furada. Vai só querer lhe usar. Aí aquele jovem trabalhador, humilde, simples, pobrezinho, mas temente a Deus, homem de Deus, muitas vezes é desprezado, mas é aquele ali que Deus iria usar para abençoar a sua vida, para você construir a vida com ele, ser feliz, construir uma família para a glória do Senhor. Então, se Deus lhe der um pobrezinho bonito, dê glória a Deus. Geralmente não vai vir não, mas dê glória a Deus, que aí você já está querendo demais também, né? O cara é crente, honesto, fiel, tudinho, e você ainda quer que o cara seja bonitão, aí você já está querendo demais. Se ele der um feinho crente, já segura. Anda com ele segurando mesmo. José era esse homem, justo, íntegro, equilibrado, e que amava a sua mulher a ponto de não querer expô-la. No dia que você namorar com um jovem, ou tiver noiva ou noivo, ou mesmo no casamento, que esse cônjuge estiver expondo você a pedradas, saiba que você está com alguém que não lhe ama de verdade. Porque o cônjuge verdadeiro é aquele que protege a sua esposa, que protege a mulher que Deus lhe deu. Quer ver outra coisa aqui, para a gente ir caminhando? São tantas coisas que a gente pode tirar do texto. É que José e Maria, eles nos deixam o legado de serem sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus, a direção de Deus. Irmão, por favor, eu estou pregando para mim, estou pregando para você. Você sabe onde é que está o centro do problema nos nossos casamentos, nos nossos relacionamentos? É quando nós deixamos de ser sensíveis à voz de Deus. É quando o homem, a mulher, quando o noivo, a noiva, não estão ouvindo mais Deus. Quando a palavra de Deus não é o árbitro desse relacionamento. Quando Deus não está no centro desse relacionamento. Quando você não tem um coração sensível às coisas espirituais, a Deus. Quando você está levando a vida no automático, de forma carnal, mundana, e você acha que vai resolver os problemas do seu casamento com viagem, com festa, com isso, com aquilo outro, com lazer. Você vai resolver os problemas do seu casamento, do seu relacionamento, dobrando os joelhos e pedindo a direção de Deus para a sua casa. Lendo a palavra de Deus e procurando saber qual é o papel do homem, qual é o papel da mulher, qual é o papel dos filhos.
Mas a gente faz tudo o contrário. Maria era sensível à mensagem de Deus que lhe foi entregue pelo anjo. José está com a cabeça perturbada. Meu Deus do céu, eu imagino. Se coloca no lugar de José, meu irmão. Você que está aqui, se coloque no lugar de José. Coloque-se. Como estava a cabeça daquele homem, o coração daquele homem, a alma, a perturbação. Aí ele vai dormir. Eu vou dormir, eu vou descansar aqui, eu preciso tomar essa decisão, eu preciso ponderar. E porque ele era um homem comprometido com Deus, um homem simples, pobre, lá da Galileia, um homem humilde, ele escuta a mensagem do Senhor. Deus lhe fala em sonho e diz: José, não tenha medo de receber Maria como tua esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela vai dar à luz um filho, e você vai pôr nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados. Diz que José despertou do sono e fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado. José é um homem sensível à voz de Deus, à palavra de Deus, à mensagem de Deus. Minha querida irmã, eu espero que você saia daqui nesta manhã, e você que está assistindo, pedindo isso para a sua vida. Um homem sensível à voz de Deus. Um homem comprometido com Deus. Um homem que escuta a Deus. Um homem que lê a palavra faz morada no seu coração, e ele dirige a sua vida a partir daquilo que Deus fala com ele. Se você tiver isso, minha irmã, tanto faz você morar numa casinha simples ou num apartamento de cobertura, tanto faz você andar com esse homem de ônibus indo para a igreja, ou andar caminhonete cabine dupla. Seja feliz, porque você tem um homem de Deus do seu lado. Se você tem uma mulher, meu irmão, que escuta a voz de Deus, que é temente a Deus, que dobra os joelhos, que ora, que intercede pela tua vida, que vive buscando a direção de Deus para o seu lar, dê graças a Deus. Graças a Deus. Não se encante com o brilho do mundo. Com o brilho do mundo. Meus irmãos, eu vou dizer uma coisa aqui que talvez alguns nem imaginem que eu poderia dizer isso. Nunca falei isso aqui, mas vou falar. Vocês sabem que a minha esposa é mais velha do que eu. Mas eu queria dizer para você que eu jamais trocaria a minha esposa por uma mais nova, por mais bonita, por mais que essa mais novinha tenha um corpo mais bonito, eu jamais trocaria, porque eu sei o quanto eu sou grato a Deus pela mulher que Ele colocou na minha vida. Se eu cheguei aqui hoje, foi porque Deus colocou a minha esposa na minha vida, que ora por mim, que intercede, que nas horas mais difíceis nós enfrentamos juntos, que ficou aqui num bairro extremamente complicado para que eu pudesse ir para o seminário estudar, ficou segurando a barra em casa para que eu fosse para o seminário. Eu ia, passava a semana toda, não dava uma ligação para falar de qualquer problema de casa para que eu pudesse me dedicar aos estudos. Então seria uma canalice da minha parte trocar a minha esposa por uma mais nova,
simplesmente por questão pessoal, vaidade pessoal, trocar uma mulher de Deus por uma prostituta qualquer. Valorize o seu cônjuge. Ame. E cá entre nós, né? Que o cara diz assim, não, pastor, mas a minha mulher, quando eu casei, era uma bonequinha, vê como é que ela está hoje. Eu digo, sim, miserável, eu queria ver também você quando era novo. E o que você é hoje. Eu queria ver. A vida passa, meu irmão, o tempo passa. Você pode esticar o máximo que você quiser, meu irmão, porque tem gente aí esticando tanto que está virando máscara. Está virando máscara, meu Deus do céu. E tem umas mulheres aí, por favor, que quer ser uma menininha de 15 anos, algumas até fazendo preenchimento labial, que parece que deu um beijo no ferro de engomar quente. Meu Deus do céu, que treva é essa, meu irmão? O tempo passa, meu irmão, a velhice chega. Você pode se ajeitar, você pode se cuidar, a gente deve fazer isso. Agora, vamos ter cuidado. Vamos ter cuidado. Tem algumas atrizes de televisão aí que quando você vê ela no Facebook ou nas redes sociais, você diz assim, meu Deus, isso é uma pessoa ou é o Jurassic Park? Pelo amor de Deus. Mas está se achando. Está se achando. Veja, sensibilidade à voz de Deus. E aqui eu queria fazer uma observação que eu sempre gosto de fazer, e perdoe-me porque esse é um problema principalmente das nossas queridas irmãs. E a faca vai cortar dos dois lados, não tem problema, mas aqui, esse problema aqui é das irmãs. Minha irmã, se seu marido é um homem de Deus e se dedica às coisas de Deus, cuidado para você não estar sendo empecilho na vida dele. Porque tem mulher que o marido vai para a igreja, que o marido se envolve com as coisas de Deus, que o marido está fazendo a obra de Deus, e ela reclamando. A vontade que dá é dizer assim, você preferia que ele fosse para um lupanar? Você sabe o que é um lupanar? Na linguagem do sertão, um brega mesmo. É porque lupanar é uma palavra mais chique, né? Você queria que ele estivesse no mundão, lhe traindo, nas festas, lá no mundo? Aí o cara está na igreja, se dedicando às coisas de Deus, fazendo a obra de Deus, e a mulher reclamando, infernizando a vida dele. Aqui em Pirangi não acontece, não. Graças a Deus, aqui não acontece. É só nas igrejas lá do Currais Novos que eu vou pregar hoje à noite. Mas o cara diz assim, pastor, eu quero fazer a obra de Deus, eu quero me dedicar às coisas de Deus, mas a minha mulher pega no pé. Oh, minha irmã, dê graças a Deus se seu marido está caminhando para a casa do Senhor, está se envolvendo com a casa do Senhor. Quantas mulheres queriam ver o marido na casa do Senhor, se dedicando às coisas do Senhor, e não estão vendo. O marido sai na quinta, na sexta-feira, volta na terça. E não estava orando, nem lendo os livros de Augusto Nicodemo, não. Caminhando para a conclusão, são tantas lições que a gente pode tirar daqui. Eu estou simplesmente elencando aqui as principais que veio ao meu coração. Sensibilidade à voz do Espírito Santo. A outra coisa que o texto diz aqui, de forma muito clara, é exatamente que quando José despertou do sono, ele fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado, e recebeu Maria por sua esposa. Recebeu Maria. Que palavra maravilhosa. Maria está grávida, ele recebe Maria como sua esposa, concretiza o casamento. É algo que só ele e ela sabem do que aconteceu. E eles só vão revelar esse segredo mais na frente, quando os evangelhos forem ser escritos, porque o Espírito Santo de Deus fez com que eles
revelassem. Mas naquele momento ali do casamento, eles ficaram calados. Entre aspas, eles foram cúmplices. Guardaram o segredo entre si. O que eu quero dizer com isso? Minha irmã, teu confidente é teu marido. Meu irmão, tua confidente é tua esposa. Que história é essa de o homem, eu tenho uma amiga que eu conto tudo para ela, eu abro o coração, eu converso. Vai, seu besta, para tu ver onde é que tu vai parar. Vai, minha irmã, tá com intimidade, sendo confidente do amiguinho do trabalho, do colega da escola, para tu ver onde é que tu vai parar. Você tem que ser confidente, íntimo do seu cônjuge. Há coisas que só você e a sua esposa pode saber, deve saber e sabem. Não revela a sua intimidade. Quer ver uma coisa aqui que eu não posso deixar passar jamais, que tem a ver com o segundo ponto, e aqui também, com essa questão da intimidade. É muito feio quando um casal está falando da sua intimidade para os outros. Às vezes até da intimidade sexual. É ridículo. É ridículo. Tem um videozinho nas redes sociais bem engraçado. A mulher liga para outra, para a amiga, e diz assim: olha, mulher, meu marido é assim, assim, só queimando o marido, né? Meu marido é assim, 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 não está chegando junto, e pá, e vai derrubando o marido. Aí a outra diz assim: mulher, pelo amor de Deus, o meu também está pior, e ela do lado do marido. O meu está assim também, não chega junto, faz não sei quantos meses, o meu está fraco, está não sei o quê, e o cara do lado assim... Quando ela desliga, o cara disse: você está me derrubando? Ela disse: o quê? A mulher estava falando mal do marido dela, eu vou elogiar você para ela vir atrás de tu? Olha que sabedoria. Você está me queimando? Aí a irmãzinha fica dizendo para a outra: porque meu marido faz isso, faz aquilo, porque não sei o quê, revelando o segredo da intimidade. Você não sabe muitas vezes a brecha que você está abrindo para Satanás. A brecha. Mas não é uma reunião de casais, então eu tenho que me conter. Se fosse um trabalho de casais, aí eu iria aprofundar. Mas a outra coisa que eu não posso esquecer, antes de concluir essa mensagem, que tem a ver com a exposição lá, que José não expôs. Se tem uma coisa que mexe comigo, que me machuca profundamente, é quando eu vejo uma mulher ou um homem expondo o seu cônjuge, falando mal dele, até mesmo na igreja. Você tem alguma coisa para dizer? Fecha o quarto e abre o jogo. Você quer realmente falar alguma coisa? Chama o pastor, chama um irmão, um maduro, e conversa. Mas não faça como um amigo meu, pastor, estava tendo uma festa na igreja, uma coisa maravilhosa na igreja, igrejona grande. E aí o diácono chegou para o pastor e disse assim: pastor, vem cá, por favor, deixa eu lhe pedir uma coisa. Ele disse: diga. Vá ali, por favor, que sua mulher está falando mal do senhor para as outras mulheres da igreja ali, está ali queimando. Oh, minha irmã, oh, meu irmão, cuidado. A penúltima lição não está aqui nesse texto, mas você pode olhar em Lucas. Se você olha o Evangelho de Lucas, os primeiros capítulos, que vai narrar a história de José e Maria, você vai ver que Maria, quando está já para dar à luz, barrigona, José tem que ir se alistar. É o censo. E José tem que ir lá na sua terra
para se alistar. Aí Maria faz a viagem com ele, grávida. O que a gente pode aprender aqui? E aqui eu vou citar um pastor que eu não sou muito simpático a ele, mas inclusive foi um dos únicos que eu vi pregando sobre José e Maria, que eu achei interessante um ponto que ele colocou. Pastor Cláudio Duarte. Ele disse assim: veja que José e Maria, uma vez casados, juntos, eles vão enfrentar as dificuldades da vida juntos. Ele diz: Maria não precisava ir a Belém, mas José não iria deixar Maria sozinha para ir a Belém. E ela vai com ele. Agora, pega aqui a lição. Eles vão num jumentinho, mas não uma mulher grávida para dar à luz em cima do jumento. É confortável, não? Pensa num carrão. Mas o texto não diz em nenhum momento que eles brigaram por causa disso. Onde é que Maria vai dar à luz? Quando chega lá, está tudo cheio numa manjedoura. E aí o pastor destacou uma coisa que eu disse, concordo com ele. Mais uma vez, me perdoe, minhas irmãs, mas é a realidade. Você já viu aquela mulher chata, que provérbio chama assim de goteira? Não seja mulher goteira, não. Dá um sermão, não dá não? Mulher goteira. Reclama de tudo. Entra no carro, nem entrou ainda. Esse carro está quente, é claro, estava no sol, deixa pelo menos o ar-condicionado fazer efeito. Ah, eu podia estar em casa, você me trouxe para cá e esse restaurante velho, não sei o quê. Reclama de tudo. Tem hora que tira a paciência do cara, o cara pode ser um anjo. Aconteceu um negócio com um casal, bem distante, que eu tenho cuidado quando eu dou os exemplos, que diz que eu clareio tanta coisa, é fulano, não tem ponto de correr não. Mas um casal viajando, e a mulher reclamava: esse ar-condicionado está frio, não, está quente. Ah, para que eu quero ir no banheiro, não sei o quê, papapá. Aí teve uma hora que disse: minhas pernas estão quentes. Aí o irmão daqueles irmãos assim, meio espiritual, mas o temperamento já estava... Ele parou no posto assim: você tem 2 sacos de gelo para botar nas pernas dessa mulher aqui? Porque o ar-condicionado não está dando conta, não. Tem mulher que você pode levar ela para o hotel 5 estrelas. Quando ela entrar, ela vai achar algum defeito para reclamar. Seja sábia, minha irmã. Seja sábia. Seja grata a Deus. E como eu disse, aprenda a viver aquilo que Deus está lhe dando, de acordo com as suas posses, com a circunstância. José não tinha condição de ter um camelo, tal, era um jumento mesmo, é um jumento, meu irmão. Se você é para andar de Fusca, é para andar de Fusca. E dá graças a Deus. Você não tem condição de ir comer num restaurante chique, vai na esquina comer um cachorro quente e dá graças a Deus. Agora, quando a pessoa não é grata, tanto faz ela ir na esquina, tanto faz ir no Camarões, vai reclamar do mesmo jeito. Vai ser chata do mesmo jeito. E aí depois reclama porque o marido não sai, porque o marido não faz isso, não faz aquilo. É claro, você vai encher a paciência do cara. Se está em casa, reclama. Se sai, reclama. Se é feriado, reclama. Se é dia, reclama. Se é noite, reclama. Por favor. Que exemplo de Maria, no jumentinho, lá para Belém. Chega lá, fica numa pousada simples. Vai ter o filho numa manjedoura. Que mulher sábia. O importante é que ela está com o marido dela. E aqui tem o outro lado, meu irmão. Você que é homem, você tem que estar do lado da sua esposa.
nos momentos difíceis, nos momentos bons, nos momentos felizes, você tem que estar do lado dela. Minha esposa ficou na UTI 4 dias, na pré-UTI, depois na UTI. Eu fiquei lá com ela de dia e de noite, numa cadeira. Depois foi que conseguiram outra coisa para a gente lá. E teve até uma pessoa aqui da nossa igreja, muito querida, que disse assim, não, pastor, o senhor não pode ficar, quem tem que ir é outra pessoa. Eu disse, eu vou ficar com a minha esposa. Mas é sacrifício para o senhor, qual o problema? Eu vou ficar com minha esposa. Eu vou cuidar dela. Eu vou estar com ela. Porque tem homem que se exclui. Tem homem, é igual um colega meu. A mulher disse, estou começando a sentir para ter um menino. Ele disse, espera aí que eu vou resolver agora, eu vou pegar o carro. Correu. Voltou com uns 3 dias, o menino já tinha nascido. Não, miserável. Então esteja do lado da sua esposa em todos os momentos da vida. Todos os momentos da vida esteja do lado dela. É na saúde, é na doença, é na riqueza, é na pobreza. Esteja do lado dela. E esteja do lado dele também, minha irmã. Esteja do lado dele. Por último, José original. Diz lá em Lucas que eles foram para Jerusalém, para a festa e tal. Aí quando eles chegam lá, está todo mundo envolvido na festa. Jerusalém tinha em torno de 20 mil habitantes. Período de festa chegava a 100 mil, 110 mil pessoas. Vinha gente de todo canto. Aí o que aconteceu? Perderam o menino. José era original, meu irmão. Maria deixou o menino com José, porque o menino já tinha 12 anos. Aí, homem é cuidadoso demais, não? Pense, original. Maria ficou toda feliz. O menino está com o pai vai olhar bem direitinho, o menino não vai fazer nada errado, o menino está com o pai. Daqui a pouco voltou, estão caminhando em direção, José, cadê o menino? Não está com tu não, está não. E com tu, e agora? Esse era original. Quando Diego nasceu, poucos dias de nascido, aí, período de eleição, Justo Neto foi votar em outra cidade. Aí ela disse, olha, está aqui o leite, está aqui a fralda. Aí, se ele chorar, você pega ele, dá leite e tal. Beleza. Quando Justo Neto chegou, o busto de Diego estava desse tamanho, chega às vezes, aparecia. O que foi que você fez? Toda a vida que ele chorava, eu dava um leitinho para ele. Você ia matar o menino, miserável. O menino estava robuchão. Tome leite e fralda por todo canto. E eu chorando, dizendo, essa mulher não chega não, Jesus. Ou seja, a vida é ao vivo, meu irmão. Seja de José e Maria, seja a nossa. A vida é ao vivo. Conclusão. Diz o texto aqui que José teve relações com Maria só depois que o menino nasceu. Enquanto o menino não nasceu, ele não teve relações com ela. Ou seja, depois que o menino nasceu, o que a gente entende naturalmente lendo o texto é que eles tiveram uma vida sexual ativa, geraram filhos e estiveram vivendo a vida comum do lar para a glória do Senhor. Sexo não é tudo no casamento, mas sexo é um termômetro no casamento. Não é o assunto aqui, mas não faça do sexo uma arma, porque a vítima será você. Se está com dor de cabeça mesmo, minha irmã, ok, toma remédio, vai para o hospital, faz qualquer coisa, não vai ter relação, mas não invente, não brinque com uma arma tão poderosa que é o sexo, porque quando você está privando o cônjuge, seja o homem, seja a mulher, porque hoje o negócio está sério, tem mulher que pastor, aqui não, graças a Deus, pastor, meu marido faz 6 meses que o cara não... É uma campanha de libertação para esse camarada ou um tratamento. Não faça do sexo uma arma. E a conclusão é, quando o menino nasceu, José e Maria levou o menino para circuncidar, levou o menino para ser apresentado,
levou o menino com 12 anos para ser avaliado, cumpriu o seu propósito. Sabe qual é a última lição que eu tiro aqui? Sabe o que está acontecendo hoje nas igrejas? O menino nasce, só aparece na igreja 6 meses depois. 1 ano. Porque os pais não querem que tenha contato com ninguém, porque vai pegar vírus, vai não sei o quê, porque não sei o quê. O menino nasceu, 8 dias estava sendo circuncidado, depois estava sendo levado para a casa do Senhor para ser apresentado. 12 anos estava sendo levado para festejar o Senhor. Ou seja, nós aprendemos com José e Maria: traga seus filhos para a igreja, para a casa do Senhor. Faça como a família do pastor Enoque, que dizia: tem que levar a chave. Então não fica ninguém dormindo, não fica ninguém em casa. Vai todo mundo para a casa do Senhor. Enquanto estiver sobre a sua autoridade, você vai dizer assim: vamos para a casa do Senhor. Aqui em casa, domingo é dia de culto. Nós vamos para a casa do Senhor. Eu vou cumprir. O que compete a mim eu vou cumprir. Eu vou lhe batizar, eu vou levar você para a igreja, eu vou instruir você, eu vou lhe dar a Bíblia de presente, eu vou fazer a minha parte. Agora, depois que você crescer, você faz o que você quiser. Mas enquanto estiver debaixo do meu telhado, eu vou cumprir a minha parte diante do Senhor. Agora, os pais não estão fazendo. O departamento infantil sofre, porque muitas vezes os pais não trazem. Aí depois que quebra a cara lá na frente, ainda quer colocar a culpa nos outros e na igreja. Que Deus nos ajude a aprender com José e Maria esse grande legado para a nossa vida.